Chegamos à nossa etapa de revisão do SIS-2 e macro, e a hora de ter atenção dobrada. O professor vai valorizar os conteúdos mais cobrados nas provas. Vamos lá acompanhar comigo essa aula? Olá, queridos alunos! Sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, sou um homem de 29 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos, uma estatura mediana e hoje eu estou trajando uma calça escura e uma camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu estou ao lado de uma tela interativa que eu utilizarei para fazer as nossas anotações. Na nossa aula de hoje nós vamos revisar aí algumas questões relacionadas a calor e seus processos químicos. A gente vai ver um pouco aí de diversas formas como esse calor pode aparecer para você na prova e principalmente também algumas questões relacionadas ao meio ambiente envolvendo processos de calor, beleza? A gente já vai começar aqui com a primeira questão, que diz o seguinte: o metanol pode ser obtido em condições específicas a partir da reação do gás metano com o vapor de água, de acordo com a equação a seguir. Então ele põe aí a equação e se a gente for fazer a leitura dessa equação, ela diz o seguinte: 1 mol de gás metano reage com 1 mol de água no estado gasoso, produzindo aí 1 mol de metanol e gás hidrogênio. E ele fala que o ΔH padrão de formação é igual a 78 kJ por mol. Então a gente tem aí um valor de energia que varia dentro dessa reação, sendo necessário aí ela absorver 78 kJ por mol de energia. E a questão diz o seguinte: considerando que uma caloria equivale a aproximadamente 4 joules, a quantidade de calor em caloria envolvida na formação de 2 mols de metanol é aproximadamente, letra A, 4 vezes 10 elevado a 3 calorias, letra B, 4 vezes 10 elevado a 4 calorias, letra C, 2 vezes 10 a terceira calorias, letra D, 2 vezes 10 a segunda caloria, ou letra E, 4 vezes 10 elevado a 2. Pessoal, algumas informações são importantes aqui. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, já anotar que o ΔH padrão da formação de 1 mol de metanol é 78 kJ e que uma caloria equivale a 4 joules. Só que esse calor aqui é para 1 mol e a pergunta nos faz, ela quer saber o calor envolvido aí na formação de 2 mols. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, aqui é a relação, né? A gente sabe que 1 mol aqui, ele absorve, né, 78 kJ. Só que o exercício, ele quer saber 2 mols. Então, 2 mols, qual seria o calor envolvido? Se a gente fizer o meio pelos extremos, isso aqui é apenas multiplicar por 2, que dá igual a 156 kJ, beleza? Pessoal, a gente já descobriu aí quanto em quilojoules, só que o exercício nos pede em caloria, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver é lembrar da relação que a gente tem aqui, que uma caloria, né, equivale a 4 joules. Só que aqui eu tenho o resultado em kilojoule e eu tenho aqui o fator em joule. Para isso a gente vai lembrar que esse K é a mesma coisa que 10 à terceira. Portanto, isso daqui é a mesma coisa que 156 mil joules. Portanto, para saber quantas calorias a gente libera, basta pegar esse valor, 156 mil joules, e dividir por 4, que aí a gente vai ter o valor aqui em caloria, que dá exatamente 39 mil calorias. Só que você não tem esse valor no resultado, né, pessoal? Por que não? Porque o resultado está em base 10. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3,9 vezes 10 elevado à quarta. Ou seja, aproximadamente 4 vezes 10 elevado à quarta caloria. Pessoal,
Aí nós chegamos à conclusão de que para 2 mols há aí absorção de 4 vezes 10 elevado a 4 calorias. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Beleza? Então vamos continuar aqui para a segunda questão, que diz o seguinte, olha só. Na indústria de produção de soda cáustica, a partir da eletrólise aquosa do NaCl, o gás hidrogênio produzido no processo é utilizado na própria indústria, gerando o calor que evapora a água na secagem da soda cáustica. Considerando que a combustão de 1 mol de hidrogênio, olha aí o calor envolvido, combustão. Toda vez que você lê combustão, sabe que é uma reação de calor, beleza? A combustão, né, ele diz assim, considerando que a combustão de 1 mol de hidrogênio libera 286 kJ de energia e que para evaporar 1 grama de água são necessários cerca de 2,3 kJ de energia, ao queimar 200 gramas de gás hidrogênio, a massa de água em quilogramas que poderá ser evaporada com essa energia é de aproximadamente letra A, 6, letra B, 12, letra C, 19, letra D, 25 ou letra E, 29. Pessoal, aqui a gente também tem que analisar algumas informações que a questão nos dá. E a primeira delas, pessoal, é que a combustão de 1 mol de gás hidrogênio libera 286 kJ, né? E que para evaporar 1 grama de água são necessários cerca de 2,3 kJ. Ele quer saber se ao invés de eu queimar 1 mol de gás hidrogênio e queimar 200 gramas desse gás, qual seria a massa em quilogramas de água que a gente conseguiria evaporar? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber aí é quantos mols de gás hidrogênio corresponde a 200 gramas. E para isso, pessoal, você vai usar aquela fórmula velha nossa conhecida, que é número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molecular. Ora, se eu tenho 200 gramas de hidrogênio e eu sei pela questão que a massa molecular do gás hidrogênio é igual a 2, eu vou ter aqui gramas por mol, corta grama com grama, sobra mol. Então, 200 dividido para 2 dá 100 mols. Agora, pessoal, eu não estou queimando 1 mol de gás hidrogênio, eu estou queimando 100 mol de gás hidrogênio. Se 1 mol libera 286 kJ, que é o que a questão deu, 100 mols vai liberar quanto, pessoal? A gente faz no meio pelos extremos. A gente sabe que aqui, na verdade, então, o resultado vai ser 28.600 kJ, beleza? Agora, pessoal, eu vou converter essa massa, né, que a gente tem aqui, para achar qual a massa de água que a gente consegue evaporar. A questão nos disse também, pessoal, que a gente tem que, para evaporar 1 grama de água, eu preciso de 2,3 kJ de energia. Só que agora essa combustão me forneceu aqui, ó, 28.600 kJ. Para a gente saber, então, qual é essa massa de água, a gente vai pegar esses 28.000, que é o que é produzido de energia, 28.600 kJ, e vai dividir aqui pelo calor, né? Aqui, só lembrando que é 2,3. Então, dividido para 2,3 kJ, isso daqui vai dar aproximadamente uma massa de 12.434 aproximadamente. E isso daqui, pessoal, é o calor obtido para evaporar água. Só que aí a gente está com o resultado aqui, pessoal, em grama. Agora, o último passo é você converter grama para quilograma. E aí a gente vai voltar para cá. E para isso, basta a gente dividir esse valor que a gente achou por 1.000, beleza? Então, quando a gente divide esse valor por 1.000, isso daqui vai dar aproximadamente 12 gramas de água. Beleza, pessoal? Então, olha só. Nesse caso, a nossa resposta aqui, então,
é a letra B, perfeito? Então, vamos para a próxima questão, que nossa aula está acabando e hoje é apenas revisão, tá bom? Então, ó, a questão 3 diz o seguinte: a sustentabilidade está relacionada ao conceito de manutenção de um equilíbrio entre o que é consumido e o que é renovado. Um dos combustíveis renováveis é o etanol, utilizado em substituição dos combustíveis fósseis, como gasolina e o óleo diesel. No entanto, a produção de etanol ainda utiliza em grande parte combustíveis fósseis, seja na lavoura ou na indústria de fertilizantes e defensivos agrícolas. Um fator importante considerado na sustentabilidade de um combustível é a sua eficiência energética, que é calculada conforme a equação. Então, ele daí, ó, que a eficiência energética é igual à energia renovável dividida pela mesma proporção de energia fóssil usada na sua produção. E o exercício diz o seguinte: a tabela apresenta a relação entre a energia produzida pela utilização do etanol e a energia consumida em sua produção, considerando diversas matérias-primas. Então, a gente tem aí milho, cana-de-açúcar, beterraba, sorgo sacarino, mandioca, e ao lado ele te dá aí a relação da eficiência energética. Então, com base na tabela, a matéria-prima mais sustentável para a produção do etanol é... Pessoal, ele já te deu aqui o cálculo da eficiência energética e ele já te deu o valor dessa eficiência energética para cada material. Basta você analisar aqui os valores e verificar que a cana-de-açúcar possui maior eficiência energética. Portanto, a resposta dessa questão aí só pode ser a letra B, a alternativa cana-de-açúcar. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai chamar aqui a Manu, que está com uma dúvida. Manu, qual a sua dúvida da aula de hoje? Professor, então dependendo do combustível, eu posso ter uma eficiência maior ou menor? E em relação ao meio ambiente, como isso ajuda? Muito bom, Manu. Ó, eficiência energética, pessoal, ela leva em consideração a quantidade de energia que eu posso utilizar de forma útil, relacionado também à quantidade de energia de combustível fóssil, mas tem que entrar aí em questão também a questão ambiental. Então, eu também preciso procurar uma fonte de energia que se renove com o tempo e que tenha menor impacto ambiental. Então, esse é o conceito de eficiência energética. Muito obrigado aí, Manu, pela sua participação, beleza? E vamos aqui para mais uma questão que diz o seguinte: biocombustíveis representam uma alternativa aos combustíveis fósseis por serem gerados a partir de fontes biológicas, as quais podem ser replantadas ou regeneradas em curtos períodos. Um biocombustível viável para a produção de energia em geradores é o... Então, ele dá aí, ó, letra A, etanol produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar ou do milho, metanol obtido a partir da reação do gás natural e vapor de água em condições específicas, letra C, querosene obtido a partir do processo que envolve a destilação fracionada do petróleo, letra D, carvão mineral formado a partir da transformação de matéria orgânica ao longo de milhões de anos, ou letra E, gás natural extraído a partir de reservatórios subterrâneos naturais em diversas regiões da costa terrestre. Pessoal, ele quer saber aí, ó, sobre biocombustíveis ser uma fonte, a alternativa ao combustível fóssil. Aqui a gente já mata, ó, combustível fóssil, combustível fóssil, combustível fóssil. E aqui, letra B, metanol obtido a partir da reação do gás natural, combustível fóssil. Portanto, só pode ser aí a alternativa A, etanol produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu aí algumas questões relacionadas aos processos envolvendo reações de combustão, né? Tanto a parte matemática, como vai aparecer aí para vocês, quanto a parte ambiental, que também é muito importante para a tua prova do Pré-Veste. Então, ó, esse assunto é muito importante para a nossa prova do vestibular. Não perde, volta e faz de novo a questão. E não esqueça de baixar o aplicativo do Pré-Veste UEA e seguir a gente em todas as redes sociais com o nome Pré-Veste UEA para não perder nenhuma novidade. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço.